Alô pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos agora para o nosso gabarito extraoficial de História e de Atualidades, que foi bem dentro aí da proposta da nossa revisão de véspera. Algumas questões constaram até na nossa lousa. Vamos lá? Em 2024, o Brasil comemorou o centenário da Semana de Arte Moderna. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o principal objetivo das celebrações ocorridas nesse evento. Então, a Semana de Arte Moderna, ela começa a partir de 1922, né, até 1928, né, quando é a publicação do Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade. Então, neste contexto, no início dos anos 20, né, ao longo dos anos 20, nós temos como principal objetivo das celebrações, né, iniciadas pela Semana de Arte Moderna, a valorização das expressões culturais regionais e populares brasileiras, né? Então, procuravam valorizar a arte nacional, inclusive a ideia do Manifesto Antropofágico era que nós deveríamos deglutir todas as influências e vanguardas europeias e regurgitar uma arte nacional. E claro, neste contexto, abriu margem aí para o desenvolvimento de uma literatura regional e todo um pensamento regional. Portanto, a questão número 21, alternativa B. Na nossa questão número 22, vamos lá. O Banco Central do Brasil manteve a taxa básica de juros, a taxa Selic, como instrumento principal para o controle da inflação em 2024. Assinale a alternativa correta sobre a importância dessa taxa na economia nacional. Lembrando, né, que em 2024 nós tivemos aí o aumento da taxa de juros, em 2025 foi estabelecida em 15%, né, pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que mencionou, né, que essa política de juros altos certamente permanecerá por um bom tempo. Tá? Então, nós temos na questão 22, gabarito preliminar alternativa E, pois com juros altos isso influencia diretamente o custo do crédito, né, e com maior custo, né, do financiamento, por exemplo, nós temos aí diminuição do consumo, tá? Então, questão 22, alternativa E. Na nossa questão 23, temos aqui um tema quente, um tema clássico, né, falando aí sobre os campos de concentração que foram montados aí no Ceará no início da Primeira República, né, realidade que se estendeu do final do século XIX até o contexto da Era Vargas. Então nós temos aqui a existência dos campos de concentração para retirantes das secas, se configurava como um fato histórico reconhecido e que faz parte da memória social e cultural do Ceará. Entre 1915 e 1932, vários campos de concentração foram erguidos para aprisionamento dos retirantes que mantinham a ideia de chegar à fortaleza. Recentemente, um desses campos foi tombado no Ceará, o que significa, né, que ele foi registrado como patrimônio histórico e artístico nacional, né, patrimônio cultural nacional, pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tá? Então, patrimônio cultural para o IFAM. Qual foi o campo de concentração tombado? O de Patu, localizado em Senador Pompeu. Questão 23, alternativa E, que inclusive, né, tinha lá uma imagem e uma referência na nossa revisão de véspera. Vamos para a próxima, olha só, a nossa questão número 24, pessoal, tá aí dentro das grandes apostas e os grandes temas discutidos, né, em atualidades. Olha só, em 2024, no ano de 2024, ocorreu a aprovação da reforma tributária. Tal medida representou uma das mudanças mais profundas no sistema fiscal desde a Constituição de 1988. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma das inovações centrais dessa reforma. Questão 24, alternativa D. Substituição de tributo sobre o consumo por um imposto sobre valor agregado, o IVA. Beleza, pessoal? Questão número 25. Olha aí, tema clássico, né? Falando aí do conflito da guerra na Ucrânia, né, pessoal? O prolongamento dos conflitos entre Rússia e Ucrânia e no Oriente Médio, em 2024, provocou tensões na economia mundial. Assinale a alternativa correta sobre um dos reflexos econômicos dessa instabilidade, especialmente, né, desde o início aí da guerra da Ucrânia, nós temos observado não só uma crise energética, mas também uma inflação global. Portanto, a questão número 25, alternativa
C. Beleza, pessoal? Aumento da inflação global e a questão número 26. O Banco Mundial anunciou apoio técnico e financeiro à estratégia de hidrogênio verde, o H2V, no Ceará, no ano de 2025. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta corretamente o principal objetivo dessa parceria. E olha só, pessoal, vamos lembrar que nós temos aí diversos investimentos, né, no Brasil recentemente para a produção de hidrogênio verde, que é produzido aí a partir da eletrólise da amônia. Então, pessoal, por que o Ceará é um destaque e potencial na produção do hidrogênio verde? Porque nós temos, né, alto potencial de geração de energia elétrica instalado, tá bem? Então, hidrogênio verde é um dos mais modernos combustíveis que temos, né, limpos, renováveis, nessa nossa transição energética global. E nós temos inicialmente aí o hidrogênio marrom, que é produzido na Europa e nos Estados Unidos, a tecnologia mais antiga, em que para produzir essa energia limpa e renovável, são emitidos gases do efeito estufa, né? Você queima energia limpa queima energia suja para produzir a energia limpa. Depois, avançou a tecnologia e foi produzido o hidrogênio azul, que é o quê? Apesar de queimar como energia suja, para produzir energia limpa, as emissões são capturadas da atmosfera e enterradas, tá? Então, beleza, hidrogênio azul e hidrogênio verde é porque em toda a cadeia produtiva do hidrogênio somente será utilizado energia limpa e renovável, especialmente a energia eólica. Então, pessoal, nossa questão 26 tem como gabarito preliminar a alternativa E, a promoção de uma industrialização descarbonizada no complexo industrial e portuário de Pecém, um dos mais importantes complexos portuários do Brasil. E claro, né, tema muito quente aí, falar do hidrogênio verde e da descarbonização, alternativa E. Olha só, a nossa questão 27, né, remetendo aí a um tema muito interessante, né, que é o espaço de Fortaleza, os bairros de Fortaleza no contexto aí da ditadura militar. E nós temos um bairro que trocou o nome, olha só. Antes de 1960, o bairro Antônio Bezerra, localizado em Fortaleza, era conhecido por outro nome. A mudança para o topônimo atual se deu oficialmente após a instalação da ditadura militar em 64, pois, segundo os militares, o nome anterior fazia referência a um bairro operário comunista, localizado na União Soviética. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o antigo nome do bairro, é o nome Barro Vermelho. Pessoal, então, o antigo Barro Vermelho aí era justamente uma referência, tá, a um antigo bairro da União Soviética, e naquele contexto de Guerra Fria, né, de ameaça comunista, acharam por bem aí trocar o nome do lugar, beleza? Então, questão 27, a alternativa C, e a questão número 28, nossa questão derradeira, que está abordando aí um tema muito importante, muito especial para as provas de história do Ceará, que é o tema aí sobre a pecuária e as charqueadas. Então, na primeira metade do século XVIII, a economia do Ceará Grande já apresentava forte ligação com a criação de gado. Sobre esse contexto, assinale a alternativa correta, alternativa D. Para evitar prejuízos com o transporte de gado vivo, passou-se a produzir carne salgada e seca ao sol em oficinas conhecidas como charqueadas. As manufaturas da carne está totalmente correto. Tá beleza, pessoal? Então, é isso aí. Finalizamos por aqui, né, o nosso gabarito preliminar. Lembrando que as charqueadas, elas entraram em decadência no final do século XIX, quando ocorreu aquela grave seca de 1877, que inclusive, né, gerou a política de açudagem com a construção, né, do açude do Cedro por Dom Pedro II. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenha tido um excelente resultado na sua prova. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso!